Pessoal, nós estamos tratando das eleições mais acirradas da história do Brasil. Foram um pouco mais de 2.100.000 votos de diferença. Vamos para vocês conferirem. As outras duas eleições mais acirradas foram a de 2014, entre Dilma e Aécio. A diferença de votos foi de quase 3,5 milhões. Em 89, quando a disputa foi entre Collor e Lula no segundo turno, a diferença de votos foi de pouco mais de 4 milhões de votos. Que me dá a oportunidade de passar a palavra ao Felipe Nunes da Quest novamente. Você tem dados a nos oferecer sobre essa divisão? Felipe. É isso, Vac. Na última pesquisa Genial Quest, antes desse segundo turno, a gente resolveu explorar um pouco que Brasil sairia das urnas de hoje, independentemente de quem fosse o eleito, né? Até porque a gente estava já mostrando uma tendência de aproximação do Bolsonaro, chegamos a cravar ali o resultado em votos válidos, mas que Brasil é esse que sai? Olha só, Vac, primeiro, 37% dos eleitores do Bolsonaro achavam ali ontem, sábado, que era inaceitável que alguém votasse no Lula e 34% dos eleitores do Lula achavam que era inaceitável votar em Bolsonaro. 48% dos eleitores do Lula acham que, aliás, não aprovam que os seus filhos se casem ou tenham uma relação amorosa com alguém do outro grupo político. 33% dos eleitores do Bolsonaro falam que ficariam infelizes, não aprovariam caso os seus filhos se casassem ou estivessem em um relacionamento com alguém de outro grupo. E, por fim, 17% dos brasileiros disseram nesse último survey da pesquisa Genial Quest que romperam relações pessoais, de amizade ou de família nessa eleição, e destes, 37% acham que não vão voltar nunca mais a falar com essas pessoas. Ou seja, Vac, a gente está falando de fato de um Brasil muito dividido. Felipe, eu entendo que você, por sua agenda, tem que se despedir agora, ou podemos ter você mais um pouco conosco? Se for o caso, infelizmente, você ter de sair, eu queria te agradecer muitíssimo e dizer que você é sempre muito bem-vindo na nossa roda. Eu que agradeço, Vac. Infelizmente, vou ter que sair agora, mas deixo um abraço para você, Raquel, meu xará, Felipe, Caio. Foi um prazer participar dessa cobertura ao longo de todo esse tempo com a CNN. Fica aí o meu abraço e vamos agora continuar acompanhando as eleições. Obrigado, Vac. Vamos sim, eu que agradeço. Vamos lá, imagens ao vivo. Imagens ao vivo. Lula chegando ao trio elétrico na Paulista, está aqui do nosso lado. Estamos aqui numa posição privilegiada para assistir essa festa da vitória. À medida que vocês veem aí o áudio original, a gente está ouvindo aqui do estúdio, dos rojões e tal, a gente está acompanhando. Eu acho que vejo a Janja pulando ali de vermelho, isso, ela que está ali. Geraldo Alckmin batendo palma. Geraldo Alckmin batendo palma. Quando o Lula, o presidente eleito, ocupar o microfone para falar, nós interrompemos aqui a nossa conversa e passamos a transmitir diretamente o pronunciamento dele, mais um, já teve um de 20 minutos logo depois da confirmação da vitória, e agora o vemos na Avenida Paulista, aqui ao lado do nosso estúdio, na Avenida Paulista, a festa prossegue, trio elétrico num caminhão enorme, Lula ali em cima, quando ele falar a gente corta para lá, pessoal. A questão é pacificação, Caio. Os números que o Felipe Nunes nos trouxe aí, agora que ele estava se despedindo da nossa roda, são eloquentes. O Brasil que sai dessa eleição, com a vitória aí do candidato do Lula, que nós estamos vendo aí novamente, aí está rodando, acho que aí do lado, enquanto a gente fala, o pessoal pode acompanhar pelo nosso telão as imagens ao vivo. O Brasil que sai é um país dividido. A bonita figura de retórica dele, estou falando figura de retórica sem crítica, é um trecho bonito do discurso dele, não existem dois Brasis. Os números dizem que sim. E a pacificação? Bom, depende de vários fatores, né, William? Depende do Lula, depende do Bolsonaro, depende do Judiciário. O que você viu no Lula até aqui? Não, eu achei o discurso dele completamente focado nisso. Agora, ele precisa pôr em prática isso, né? Discurso de retórica ali, necessário. Você vê que ele não ataca. Se a gente pegar as falas do Lula durante o segundo turno sobre o Bolsonaro, talvez durante a campanha inteira, e vice-versa, mas a gente está falando do Lula, que é quem ganhou. E comparar com o discurso da vitória,
É outra ele coisa. nem cita o Bolsonaro, ele fala o meu adversário. Não, apenas uma vez. Ele não, Uma vez no começo dizendo que não foi uma derrota, uma vitória para o meu adversário, mas foi uma vitória contra todo um sistema, toda uma máquina Contra a pública, máquina do Estado, isso. a máquina do Estado. A máquina do Estado brasileiro colocada a serviço do candidato da situação. E segue a vida, não fala mais em Bolsonaro. O que nós estamos examinando nesse momento, Felipe, é quais são as condições, usar a velha linguagem do tempo de militância política, quais são as condições objetivas para a pacificação? Pois é, deixa eu responder dando aqui uma questão factual, já a notícia de uma declaração do Steve Bannon, que virou o guru do bolsonarismo internacional, que tá tentou trazer o bolsonarismo, para esse movimento internacional de populismo com retórica de direita. Ele disse que a vitória do Lula foi roubada e Bolsonaro não deveria reconhecê-la. A gente não sabe ainda, então, quando a gente está fazendo esse programa aqui ao vivo, Bolsonaro, o que ele vai dizer, ele ainda não se pronunciou. Ele vem dando um discurso de que, e falou rapidamente no debate, né, nós comentamos a respeito, mas falou nas redes sociais de que ele é vítima do sistema, do Alexandre de Moraes, do TSE, do STF, da imprensa e de muito mais. E como há processos abertos nos quais ele ou seus filhos podem ser implicados, eu não duvido, e já escrevi muito sobre isso nos últimos meses, que ele possa usar essa vitimização para mobilizar a sua base e tentar conseguir alguma moeda de troca. Pelo menos fazer pressão, que sempre foi o método bolsonarista. Você estica a corda e se alguém esticar a corda também, aí você tem uma convulsão social e para evitar isso se coloca panos quentes, se faz escambo e se estabelece uma trégua. Ele quer buscar isso, uma garantia de blindagem para ele e para os seus filhos. A gente vai ter que ver quais vão ser os métodos colocados. Pacificação é uma... Desculpa, William. Não, é o que eu estou observando, eu estou com um olho no peixe, outro no gato. Vendo a movimentação lá no alto do trio elétrico, aqui do nosso lado. Daniela Mercury agora ali com em que momento que o presidente eleito vai se dirigir novamente ao público e aí vamos transmitir? Me parece que ele está comentando ainda. Eu não tenho o nosso repórter ali embaixo para ele me dizer exatamente com quem ele está falando, mas... Ele já está com o microfone na mão. Nós temos o áudio já do presidente eleito? Não, ainda não temos o áudio do presidente eleito. Assim que tivermos o áudio do presidente eleito, nós vamos cortar para lá, para o alto do trio elétrico estacionado aqui ao lado. Eu ouço a multidão aclamando. Nós vamos conseguir cortar para lá, Fê? Ainda não. Tem um drone ali voando do lado. Não, ainda não. Eu vejo ele com o microfone e tenho a impressão que o som é local ainda. Espero que seja assim. Vamos então à Avenida Paulista, trio elétrico, Lula falando. Quando eu disse Lula falando, ele deu as costas e se dirigiu ao outro lado. O microfone dele está com algum problema, né? O que dá a sensação que ele já devolveu o microfone duas vezes para o suporte. Pronto, estamos com a câmera lá embaixo agora. Stuquinha aí dirigindo a cena toda. Stuquinha é o nome, como a gente conhece, nós jornalistas conhecemos o fotógrafo pessoal do presidente Lula, quer dizer, presidente eleito Lula. Frisou a imagem, isso aí, de novo temos a imagem de baixo, na Avenida Paulista, trio elétrico. Fotógrafo do presidente eleito organizando a cena e nós aguardando que ele faça uso da palavra. Enquanto isso, você faria uso da palavra, Caio? Nós estamos falando das condições objetivas de pacificação. Pacificação não é um processo unilateral, William. Pacificação depende do eleito, depende do derrotado e, neste caso, eu penso que também depende do judiciário. Posso complementar uma coisa, vontade, que é Felipe, à vontade. A gente está focando, evidentemente, aqui no cenário político e nas lideranças, mas a gente precisa falar também da nossa vida social, desses dados aí que o Felipe Nunes apresentou. Quer dizer, da capacidade de diálogo, da capacidade de compreender o outro, esse negócio de a pessoa considerar inaceitável que se vote em outro candidato, romper relações com quem tenha essa visão diferente. A gente sabe que existem lideranças apodrecidas no Brasil, existe jogo sujo nas sombras da República, a gente aponta esse tipo de coisa. Mas o eleitor, até pelas poucas opções que tem,
ele é guiado por alguns alicerces morais, e isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm essa maior preocupação com o cuidado com a população de baixa renda, o cuidado com as chamadas minorias. Tem outras pessoas que têm mais uma preocupação com a ordem, com a segurança pública, com o combate à corrupção. E há uma série de preocupações que estão em jogo e que levam as pessoas, circunstancialmente, a escolher um candidato ou outro, mesmo que não sejam militantes daquele grupo. Existem os militantes também, mas se a gente não criar pontes de diálogo para resolver os problemas concretos do Brasil e conviver harmonicamente, dentro do possível, com as outras pessoas, fica realmente muito difícil. Porque esse adesismo histérico, histriônico, muitas vezes oportunista, ele não serve para resolver as questões práticas que precisam ser resolvidas, tanto no dia a dia das pessoas quanto nas políticas públicas. Bom, nós estamos assistindo agora cenas ao vivo do trio elétrico montado para a festa da vitória do ex-presidente, agora novamente presidente eleito Lula, seu terceiro mandato. Ele obteve agora, nesse domingo, 30 de outubro. Ele fez uso brevemente do microfone, voltou a circular por dentro desse palco, né, desse caminhão armado ali, subiu com a Janja, está se dirigindo à multidão aqui. Aparentemente não está com o microfone para falar. As cenas que nós estamos mostrando são da festa na Avenida Paulista, pela vitória de Lula, terceira vez que ele vence uma eleição para presidente e obtém o mandato. Como mencionamos desde o início desta cobertura, temos agora imagens de baixo, difícil, está muito tremida. A transmissão é direta pela internet, às vezes não funciona bem num ambiente desse, ainda mais na Avenida Paulista, que é cheia de antena. E há instrumentos de percussão, bateria, aparentemente a Daniela Mercury vai cantar acompanhada de banda. Obrigado, estou vendo ali o conjunto, a música toda sendo preparada. A nossa expectativa é se ele vai novamente fazer uso da palavra, se dirigir à multidão entusiasmada ali diante dele, na frente dele ou não. Essa cena é lá do chão. Ele e Geraldo Alckmin, né? Infelizmente a posição da câmera não é a mais favorável nesse caso. Entendo que ele não vai falar, estamos aguardando a informação lá de baixo. E como eu dizia, desde o início desse WW especial, da decisão da eleição de 2022, a mais disputada da nossa história. Não há outro exemplo na história política brasileira de uma diferença tão pequena ao final do pleito como a que registramos hoje, domingo 30 de outubro. 2 milhões de votos aproximadamente separaram vitorioso de derrotado. Na outra eleição que chegou próximo disso, era quase o dobro de votos a diferença. Isso dá uma ideia para a gente de qual é o ambiente político com o qual chegamos a essa eleição, mas particularmente, como eu disse a vocês, desde as primeiras palavras nessa edição especial do WW, o nosso olhar está voltado para frente e esse resultado diz muito sobre o que será a política brasileira, já é a política brasileira, não vou dizer a partir de amanhã, já é a partir de agora, deste instante. Queremos registrar também que até aqui não temos manifestação do presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos aguardando novamente se Lula fará uso da palavra ou não. Nós vamos continuar aqui na nossa roda de análise, logo mais eu vou entregar a transmissão a Carol Nogueira, que eu já vejo lá postada lá do outro lado do estúdio, prontinha para conduzir a nossa cobertura, que só teve uma breve pausa de 4 minutos, poucos instantes atrás. Começou com o Rafael Colombo, o Márcio Gomes e a Daniela Lima, e depois a nossa. Raquel, você passou por situações pessoais irreparáveis por causa da política? Que pergunta, William Vac. Eu passei. Perdi amigos, dos dois lados. Sou obrigado a dizer, porque nós estamos nos referindo a isso. Nós somos cidadãos, somos seres humanos, estamos integrados na sociedade brasileira, somos cidadãos, todos nós fomos votar hoje, temos as nossas dúvidas, as nossas ansiedades. É bobagem esconder isso do público. Você também passou por isso? Não, William, eu não perdi nenhum amigo. Eu tenho amigos
fortemente lulistas, fortemente bolsonaristas. Tento separar bem essas duas searas da vida pessoal e da vida profissional. Eu fiz a pergunta, Raquel, porque à medida que a gente vai se aproximando do final na dessa... escola das crianças, às vezes tem sido delicado mediar... Na escola das crianças? Sim. Às vezes tem sido delicado mediar, a conversa aparece, você tem que orientar a eles não se envolverem, não tomar partido de nenhum lado, respeitar o direito do colega de ter um pai ou uma mãe que defende esse ou aquele candidato. Mas não, William, não perdi nenhum amigo por causa da política. Parabéns. Agora fica aquela pergunta, né, Vac? Se perdeu, será que era amigo mesmo? Porque, assim, uma coisa é você se distanciar, se afastar... Essa foi cínica. De colegas ou pessoas, assim, conhecidas. Porque aquele que conhece mesmo você... É complicado, né? As grandes amizades, elas ficam independentes de certas divergências pontuais, circunstanciais, quando as pessoas, enfim, têm alguma raiz ali conjunta. Isso foi filosófico. Eu só queria lembrar que o Lula está de azul, o Alckmin aqui está de branco dessa vez, mas a Dilma Rousseff, quando venceu o Aécio Neves, naquela disputa acirrada que você mostrou ali, ela se vestiu de branco e também fez um discurso conciliador de diálogo e um tempo depois acabou sendo alvo de impeachment, quer dizer, não adiantou muito. Então, volta até o que eu falei no começo, né? Quer dizer, depende de uma boa gestão também para que isso se mantenha. O que eu queria trazer era um pouco da minha vivência como repórter. Eu cobri a eleição de 2002, 2003, a posse do Lula cobri também, e me lembro muito do ambiente balizado por aquela frase genial do marqueteiro de então: a esperança venceu o medo. Eu fico me perguntando, olhando para o Brasil 20 anos depois, Caio, acho que essa frase hoje ela fica com um tom diferente. Porque se de fato, do ponto de vista de quem votou no Lula, a esperança que ele vencesse se realizou, o medo pautou em boa medida o voto nessa eleição de 2022. Nós destacamos isso aqui muitas vezes, que as pessoas votavam muito mais pela rejeição e pelo medo do adversário, exato, do que propriamente pela, digamos, adesão a quem eles acabaram colocando o voto na urna. Por isso que nós estamos dando volta nessa pergunta, se nesta noite de 30 de outubro nós temos um país que começa a olhar para frente, tentando superar suas divisões que são profundas. Agradecemos de novo ao Felipe Nunes, que já teve que sair da roda, mas nos trouxe números muito eloquentes sobre isso, que vão ao ponto de vista pessoal, como eu fiz a pergunta para a Raquel. Se temos esse país indo para isso, ou se a perspectiva é que a divisão política, por ser tão acentuada e ter sido tão violenta nessa eleição, ela prossegue após o resultado. Bom, depende ainda da postura do derrotado, depende ainda do quão efetivo e prático a sinalização que o vitorioso deu será colocado em prática na sua operação política, na montagem do governo, na relação do Congresso e na relação com a sociedade e na sua agenda. E, de novo, depende também do avanço desses processos contra a família Bolsonaro. Não dá para... Acho que responder isso era como responder ontem quem vai ganhar a eleição. Né? Que quem me perguntou a campanha inteira quem ia ganhar a eleição, eu dizia que era imprevisível. E quem apostasse num resultado estaria chutando. Hoje não dá para a gente dizer que a sociedade brasileira vai sair pacificada. Estará pacificada daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos. Depende desses players. A gente só consegue expressar um desejo, né? Porque as pessoas estão muito cansadas de todo esse processo. Elas saem desse processo, acho que de uma forma geral, exceto aqueles que estão muito polarizados, muito fanatizados, muito cansados de tanta briga, tanta confusão e tanta raiva. Então a gente só consegue expressar um desejo de que as coisas melhorem um pouco. Você tem um sinal. Do vitorioso deu um sinal, é um start. Agora tem que ver como vai ser daqui em diante os outros players. O outro player fundamental para isso está mudo, sequer reconheceu a vitória do vitorioso.
não dá para dizer agora se conseguiremos, né, pacificar o país, se o país será pacificado. Agora tem um fator positivo para isso que vem Copa do Mundo aí, né? E a Copa do Mundo tende a unir o Brasil. Se ela não conseguir, o que vai conseguir? Tomara que una, né? Porque temos jogadores de um lado, jogadores do outro. Tem. Então não sei se o Prometendo gol... comemorar gol em homenagem, aí fica complicado. É o que eu acho. Nós temos a movimentação ali agora. Vemos Lula novamente na mesma Chegou posição. Chegou Fernando Haddad, está ao lado com o Fernando de Lula. Haddad, foi o candidato do PT derrotado na eleição de São Paulo, ao governo de São Paulo. A dúvida ainda é se Lula fará uso da palavra ou não. Nós estamos descrevendo para vocês cenas ao vivo aqui ao nosso lado do estúdio na Avenida Paulista, onde continua a festa, nutrida, muita gente. Às vezes, quando a gente afasta um pouco e abre um pouco mais o enquadramento da câmera, a gente consegue perceber o quanto que a Avenida Paulista está ocupada e cheia de gente mesmo a essa hora. São 23h04. William, chega ali também Marina Silva. Alckmin. Não, Alckmin já estava, Alckmin né? junto Lula, com Haddad. Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann ali logo atrás. Exato. Marina Silva atrás ali de Haddad. Mercadante ali na ponta direita, a Luiz Mercadante, né? Coordenador do programa de governo. Márcio Macedo, que é o tesoureiro da campanha, né? Tesoureiro do PT. Lu Alckmin, né? Tá ali também. O que vocês assistem que nós estamos transmitindo, imagens ao vivo da Avenida Paulista, um trio elétrico armado a pouca distância aqui do nosso estúdio da CNN. No alto do trio elétrico está Lula, o presidente eleito, conversando com Haddad e Gleisi Hoffmann, Alckmin agora ali. E esse tempo nós estamos fazendo, analisando o que vem depois desse 30 de outubro, depois dessa decisão. O ponto da nossa conversa nesse momento é tentar estabelecer em que medida a gente pode contar com um ambiente político favorável, digamos, no mínimo, pacificação, talvez, pelo que vocês três falaram, e eu concordo, pacificação talvez seja, neste momento, uma palavra um pouco, não vou dizer ilusória nem utópica, porque eu gostaria que isso acontecesse. Esse é o momento que no trabalho jornalístico a gente pode manifestar torcida, e no WW nós sempre tentamos não manifestar torcida, mas nesse momento eu acho que é hora da gente manifestar torcida, pelo menos a minha, se é de vocês, a Raquel já disse, é que haja algum tipo de pacificação. Me parece essencial, sob qualquer ponto de vista, se a gente quiser ter um país que volte a gerar emprego, prosperidade e renda, que é algo que todos os candidatos vêm batendo, e até aqui, nos últimos 20 anos, nós temos um país estagnado, produtividade estagnada. Nossa diferença em relação às principais economias do planeta continua a mesma de 20, 25 anos atrás. Isso é um desafio monstruoso, além do desafio da pacificação por força de uma campanha política virulenta, seria muito diplomático da minha parte. Foi mais grave do que isso. Uma campanha com golpes abaixo da linha da cintura, com ataques pessoais, sem nenhum tipo de canibalismo, de apego a propostas ou plataformas. A gente viu debates com acusações pessoais pesadíssimas, xingamentos, uso de todo tipo de recurso, sobretudo nas redes sociais, para demolir o adversário. E isso tudo deixou as pessoas muito cansadas, William. Tirando aqueles que estão realmente fanatizados pelo processo, a grande maioria acho que não dá para eu dizer a grande maioria da população brasileira, mas uma fatia importante da população não via a hora de acabar. É interessante compreender a pacificação como um pilar do desenvolvimento econômico e social do país. Eu não tinha essa percepção, assim, isso fui desenvolvendo ao longo dessa campanha, nas leituras, nas apurações, porque se o país continuar estressado, rachado, dividido, ele não consegue avançar. Então fica a nossa torcida aqui, torcida do WW. Tem uma distinção que eu acho que é importante fazer, que a pacificação, ela não extingue a discordância. Pelo contrário, ela absorve. Quer dizer, você pode discordar, você pode contestar, você pode criticar, mas essa coisa populista do nós contra eles, da alimentação do ódio e da eliminação do outro, é isso que a gente precisa repensar. Fica então como nossa palavra final. Tá? Acho que vocês me apoiam. Falo
em nome de vocês. Sim, claro. Torcida do WW é que a gente obtenha essa pacificação. Se a gente vai conseguir uma outra questão, mas é a nossa torcida. Com isso fica aqui a nossa despedida a você que nos acompanhou até aqui e passamos agora a condução da cobertura à nossa querida Carol Nogueira. Carol, muito obrigada, contigo agora.